O mundo que vivemos hoje, a cada dia vai surgindo novas enfermidades, novas formas de tratar essas enfermidades. Uma delas são através das terapias, e as terapias estão entrando cada vez mais em locais profundos para curar muitas pessoas. Hoje eu quero falar um pouco sobre a musicaterapia. São a maneira de curar alguém através da música. Nós encontramos na Bíblia um relato onde um homem era curado de grandes enfermidades através da música. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com você, família? Tudo bem? Mais uma vez aqui o nosso devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 11 de 3 de 2025. E o nosso tema hoje é musicaterapia. Conta a história da irmã Bela, uma jovem criança com 5 anos de idade que é acometida pelo câncer. E lá onde ela estava internada no hospital do câncer, uma das maneiras que usaram para curá-la daquele câncer foi através da música. Entretinha ela com a música, ela gostava da música e cada vez que ouvia, ela se sentia bem. A Bíblia Sagrada trata de um homem chamado Saul, que a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou de Saul e da parte de Deus foi enviado um espírito maligno que o atormentava, que deixava ele atribulado. Mas os amigos dele, as pessoas que trabalhavam no seu reinado, que eram cristãos, deram uma ideia. Disse: Saul, chama alguém que saiba tocar harpa, e essa pessoa vindo tocar harpa aqui ao teu lado, quando você for atormentado por esse espírito maligno, e a pessoa tocar a harpa, você vai sentir bem, porque esse espírito maligno vai embora. E dessa maneira, Davi manda chamar um dos filhos de Jessé, na cidade de Belém. Davi vem até o seu palácio para tocar música, para tocar a sua harpa. E todas as vezes que Davi dedilhava as suas harpas, a Bíblia diz que os demônios, os espíritos malignos que estavam atormentando Saul, iam embora. Mostrando aí algo que a ciência, que os cientistas descobriram há pouco tempo, que é o poder terapêutico da música. O que eles descobriram agora há pouco, a Bíblia Sagrada já conta para nós há milênios, que através da música você pode ser curado. Aí uma pergunta para você: em algum momento da sua vida você estava triste, você estava angustiado e ouviu uma canção, ouviu um louvor, e esse louvor tocou profundamente a sua vida, a sua alma, e você se sentiu aliviado? Pois é justamente isso que trata o assunto de hoje. Mas vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 14. No capítulo de número 14 de Deuteronômio, o Moisés ele vai escrever aí que nós não podemos marcar o nosso corpo com nada, nenhuma tatuagem, nenhuma marcação, por alguém que morreu, por algum morto, trazendo aí uma advertência muito séria para nós. Em seguida, no capítulo de número 14 ainda vai trazer um cardápio daquilo que nós devemos comer e daquilo que nós devemos comer. E o que eu acho interessante é que entre tantos animais que poderiam e que não poderiam comer, muitas pessoas implicam aí somente com a carne de porcos. E tem muitos outros animais aí que a Bíblia proibia de comer. E a finalidade de tudo aquilo ali era de mostrar os animais que faziam bem ou não à nossa saúde humana. Terminando o capítulo número 14, vai trazer aí sobre os dízimos, sobre a oferta. E a finalidade ali dos dízimos e as ofertas era ensinar que nós deveríamos temer ao Senhor todos os dias. Partindo aí para o capítulo número 15, eu marquei aqui no meu rascunho, vai tratar do SPC. Já naquela época tinha o SPC, A Bíblia diz que o povo de Israel, quando encontrasse com alguém pobre, que precisasse, que tivesse necessidade, eles deveriam ajudá-lo, deveriam emprestá-lo. E também sobre as dívidas, quando alguém devesse, tivesse uma dívida com algum do povo de Israel, quando aquela dívida completasse 7 anos, ela deveria ser quitada, deveria aí ser perdoada a dívida. Era uma espécie de SPC. E a Bíblia diz que quando você encontrasse com alguém que era pobre, você deveria ajudar também aquelas pessoas pobres, emprestar para ele, inclusive. Aí diz o texto bíblico: mas se for próximo ao 5º ano, 6º ano, ou já no 7º ano, que vai ser o ano do perdão da dívida, aí a pessoa diz: falta só 2 anos, eu não vou emprestar. E a Bíblia diz assim: a culpa vai cair sobre você. Então tem que emprestar, mesmo faltando apenas 1 ano ou 2 anos para o ano do perdão. Eu achei isso bem interessante.
Outra coisa, a cada 7 anos se libertava também os escravos. E o texto bíblico diz: não fique triste quando completar 7 anos, e você terá que libertar os escravos. Porém, quando você for deixar livre esses escravos e ele disser para você: olha, eu gosto daqui, gosto do meu senhor, gosto do meu patrão, gosto dessa família e eu gostaria de ficar aqui. Então você vai pegar a orelha dele, vai colocar sobre os umbrais da porta e vai furar a orelha dele. Ele se chamará agora servo da orelha furada, onde dali para frente ele agora pertencia ao seu senhor. Aqueles que servem a Deus, eles devem considerar assim um servo de orelha furada, né? Ele só pertence agora a Deus. Chega aí no capítulo número 16, onde Deus fala ao povo de Israel que o povo deveriam celebrar a Páscoa. Eram muitas festas, mas vocês vão celebrar a Páscoa. A Páscoa era celebrada com carne de cordeiro, né, com molho amargo e também com pães asmos. Vocês não podem esquecer de comemorar a Páscoa, de comemorar as festas da semana e nem as festas do tabernáculo. E uma advertência: vocês não vão aparecer de mãos vazias perante o Senhor. Sempre quando for, leve um sacrifício, leve uma oferta, nunca vá de mãos vazias. Até porque a oferta, o sacrifício, o dízimo, faz parte também da adoração, faz parte também do nosso culto a Deus. Por último, no capítulo 16 diz que eles deveriam escolher entre eles juízes que julgassem a causa do povo, julgassem a causa das tribos. Porém, os juízes não podiam aceitar suborno, tinha que julgar todo mundo com retidão, né? Com a reta justiça, não poderia favorecer um ou favorecer o outro. E é assim que deve ser. Agora vamos aí para o livro de Marcos, capítulo de número 12, versículo 28 ao 41. Alguém chega perto de Jesus nesse momento, a Bíblia diz um mestre da lei, pergunta: bom mestre, para Jesus, quais dos mandamentos é o mais importante? Jesus responde para eles e diz: é importante tomar café com Deus. Por que eu falei essa palavra mais uma vez, o café com Deus? Os irmãos lembram que a palavra café é amar o Senhor teu Deus de todo coração, alma, fé e entendimento. Por isso café, né? Amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. Então, somando essas 4 palavras, 4 letras iniciais, dá o nome de café. Foi o que Jesus falou para eles. E ele naquele momento, ouvindo Jesus completa e diz que o segundo mandamento semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. E aquele moço, olhando para Jesus, disse para Jesus que realmente um dos mandamentos mais importantes era esse. E ele fazia. Aí Jesus responde para ele e disse: você não está muito longe do reino de Deus, está bem perto. Concluindo aí, Jesus mais tarde chama o povo e faz uma pergunta para o povo: de quem o Cristo é filho? É de Davi? E o pessoal disseram: é de Davi. Ele diz: mas como pode ele ser filho de Davi, se Davi, quando escreve, diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te no meu trono? Então como é que ele é filho de Davi, se chama Davi, se Davi o chama de Senhor? E eles não souberam responder. Foi quando Jesus chama a multidão e diz: cuidado com os fariseus, cuidado com os mestres da lei. Eles andam aí todos pomposos, todos com essas vestes lindas, essas vestes brilhantes, mas eles não querem servir a Deus. Além disso, eles gostam de serem honrados pelos homens, eles gostam dos primeiros lugares na sinagoga. Fazem longas orações para se mostrarem piedosos, mas eles acabam atrapalhando a vida dos órfãos e das viúvas. Eles exploram os órfãos e as viúvas. Isso é muito sério. Por último, finalizando aí o capítulo 12 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus estava no templo, sai de um local, vai para o outro, onde ficava lá o gasofilácio, onde se colocava oferta. E eram colocados ali grandes somas de dinheiro pelos empresários da época, por homens ricos da época. De repente aparece ali alguém, uma mulher pobre, viúva, com algumas moedas, 2 moedas de bronze, e coloca ali e vai embora. E Jesus fala para os seus discípulos: sabe quem foi que deu a maior oferta? Pois é, esta viúva, porque ela deu
todo o seu sustento. Aqueles outros, eles deram muita oferta, mas só deu porque sobrejou. Agora, trazendo para os dias de hoje, vez ou outra, a gente encontra pessoas na igreja que têm condições de dar uma oferta maiores, mas eles deixam para dar as menores só quando acaba todo o seu dinheiro, e chega a eles pensando que está dando a oferta da viúva, e na verdade são grandes esmolas, de pequenos esmoléis. Isso é a pura realidade, né? A moeda, ou seja, a oferta da viúva pobre, a oferta da viúva, não é aquelas 2 moedinhas que você dá. É a moeda completa, é quando você só tem aquele que é o teu sustento e você dá. Não fique dando aquelas moedinhas na igreja pensando que está dando a oferta da viúva pobre, que não é, e você sabe disso. Vamos parar por aqui, né? Grande abraço a todos. Amanhã tem mais, mas isso aí é só uma orientação para os irmãos entender o que é a oferta da viúva pobre e o que é a oferta daqueles grandes empresários, né? Mas vou concluir dizendo o seguinte, que quando Deus vai abençoar o ofertante, ele não olha para o tamanho da sua oferta, ele olha para o seu coração. A maior oferta é você, é o ofertante do que a oferta. Deus não está se preocupado com as suas ofertas, com o tamanho da sua oferta, nem com o teu dízimo, nem o tamanho do teu dízimo, se é muito ou pouco. O que ele está olhando é se o teu coração está indo junto com isso, tá bom? E outra coisa, o dízimo, biblicamente falando, é 10%. Menor que isso é esmola, menor que isso é oferta. Eu me preocupo muito e tenho muito medo de fazer uma oração por um membro, por um dizimista, baseado no dízimo que ele devolve, tá? Porque às vezes eu fico até preocupado se aquele irmão, se aquela irmã, ele fosse viver pela oração, pelo dízimo que ele dá na igreja, passariam fome. Essa é a pura realidade. Deus abençoe, um grande abraço a todos. Em nome de Jesus. Amanhã tem mais.